E aí, pessoal do podcast Natação Master da ABMN, eu sou o Felipe Faraon, nadador master e também jornalista, e hoje eu recebo a Gisele Caetano, que é uma das grandes nadadoras do nosso país, master, não só master, do tempo de federado também, mas enfim. Olá, Gisele, como é que você vai? Tudo bom, Felipe, obrigada pelo convite, um prazer imenso poder contar mais uma vez um pouquinho da minha história como atleta e também como nadadora master. Legal, ela falou contar mais uma vez, porque ela já deu um podcast lá do Swimcast, que eu recomendo todos que assistam e escutem também, né? Porque o Swimcast tem tanto pelo YouTube, que a pessoa vai vendo, como aqui também a gente tem disponível, quanto pelo Spotify, que é só para escutar, a pessoa vai no carro ouvindo. Eu já ouvi vários episódios legais do Swimcast, e aqui o que a gente está fazendo não é repetir tudo o que falou lá. Aqui a gente vai enfatizar um pouquinho mais aquela parte master, que é a nossa vocação aqui da ABMN e todos nós nadadores master. Mas eu acho muito legal conversar com pessoas que têm ou tiveram um pezão lá no federado, depois tem um pé no master, e normalmente nessa transição a pessoa fica com os dois pés, um lá e um cá, até realmente a pessoa ir ficando no master mesmo, que é o rumo de todo mundo que quer continuar nadando para sempre mesmo. Mas só para a gente ter uma noção rápida, como é que a Giselinha começou a pular na piscina? Bom, vou tentar ser rápida, mas é uma história meio grande. A minha família é toda do esporte. Meu pai era técnico de futebol, meu avô foi atleta do remo. Na família da minha mãe, eu tenho atleta do atletismo. Então, assim, o esporte é uma coisa que foi inserida na minha família desde criança. Meu pai praticamente achava que era tão importante praticar esporte quanto estudar. E eu aprendi a nadar muito pequena. Eu entrei na natação com 3 anos de idade, e com 5 anos de idade eu já competia, já fazia parte de uma equipe. Então, assim, as crianças tinham 8 anos e eu tinha 5. Então, desde muito cedo, eu tive a disciplina da natação. E eu competia com 5 anos, eu competia com crianças de 8. E eu já me destacava. E aí eu acho que meu pai percebeu que eu gostava da natação e me incentivou a virar uma competidora. Minha primeira competição oficial, eu acho que eu tinha 7 anos participando de campeonato já de federação, porque eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro. Então, eu já participava de campeonato oficial no Rio de Janeiro aos 7 anos de idade. E as crianças tinham 2 ou 3 anos a mais que eu sempre. Que louco, né? Então, eu acho que num caso desse, não só o pai, mas a própria criança percebe claramente que ela é boa, né? Era só o caso. Porque eu via muita competição, eu via o meu avô remando, eu via na minha vida como uma coisa normal, né? Então, acho que por isso participar de competição desde cedo, né? Acho que era uma coisa que eu já entendia que eu iria me submeter, e assim, com o intuito mesmo de ser participativa. Acho que na minha casa o mais interessante do meu pai em relação ao esporte é que ele queria que nós fôssemos competitivos e não campeões, né? Então, acho que tirar esse peso do campeão também ajudou muito para que eu desse continuidade a uma vida longa como atleta. Maravilha, eu acho tão bonito quando eu conheço pessoas que tiveram um ambiente familiar totalmente propício para o desempenho, sabe? As coisas acabam se mostrando, né? Realmente, quando tu permites, né? E aí, olha só, a gente sabe o teu sucesso na natação master, a gente vai falar sobre isso. Eu até vi no currículo. O currículo nem sempre está exato lá no site da ABMN, a gente tem essa seção do site para saber o que a pessoa já ganhou, quais os tempos. Lá está escrito 43 recordes sul-americanos e 6 mundiais, né? Mas antes de falar isso, eu quero saber, resumidamente, essa tua parte de federado, desde mirim até aqueles últimos anos, antes de participar do último Campeonato Brasileiro Federado, quais foram os principais momentos, o ápice do teu sucesso, tanto em termos de tempo e medalha, quanto de satisfação? Quais são os momentos dessa parte federada que tu pode destacar para a gente? Olha, isso ainda não tem registros, tá? Mas eu até conversei com algumas pessoas, com o Júlia Romero, inclusive. Eu acho que eu fui a primeira nadadora da América do Sul a ondular. A primeira vez que eu ondulei foi em 1985. E isso não tem registro, mas eu acho que eu fui uma das primeiras nadadoras a fazer a ondulação submersa. Eu fiz
24 metros, dei uma abraçada e virei. Então, assim, eu acho que vale a pena falar como destaque, porque eu fui uma nadadora que teve uma ondulação muito promissora, isso desde que eu tinha 14 anos eu fazia. Eu fui a nadadora de maior longevidade na história da natação. Eu nadei 29 campeonatos brasileiros absolutos, né? Eu gosto de falar todos eles com final A. Eu até não nadei o 30º, porque eu fiquei com medo de não pegar final no 30º. Ia estragar. Nossa! E para mim foi muito complicado, porque foi dentro do Pinheiros. E eu ficava, meu Deus, mas eu já estou com 42 anos, acho que eu tinha 42 anos. E eu falei, se eu não pegar a final? Aí eu resolvi nem nadar. E olha que era no Pinheiros, na minha casa, né? E também eu acho que eu fui a primeira atleta a participar de um campeonato brasileiro absoluto, porque antigamente o Troféu Brasil ele era realizado em janeiro. E o meu primeiro Troféu Brasil eu tinha 13 anos de idade. A competição, eu faço aniversário em fevereiro, eu faria aniversário em fevereiro, eu tinha 13 anos ainda, e eu nadei um Campeonato Brasileiro em 1986, foi no Rio de Janeiro, em janeiro de 86. E eu também acho que foi, também não tenho como afirmar, mas isso são coisas que as pessoas me contam, né? E eu até acredito. E eu fui a primeira nadadora a participar de Campeonato Brasileiro Absoluto aos 13 anos de idade, que na época eu acho que, se for comparar, categoria seria infantil A, né? Eu seria infantil A participando de um Campeonato Brasileiro. E essas, sim, são coisas que eu acho, para mim, assim, eu tenho muito orgulho de contar. Como eu falei, eu fui uma nadadora que peguei gerações, né? Eu participei em 86, eu vi o Ricardo Prado competindo. Ele nadou essa competição, né? E aí eu vou até 2015 vendo o Cezão nadando e treinando com o Cezão na mesma piscina. Então, assim, eu passei por toda a história da natação, né? Eu até brinco, assim, eu estou desde a época do calção de bolsa até agora, a época do paraquedas. Eu treinei muito, toda a minha carreira como nadadora. É uma das coisas que os meus técnicos podem falar, assim, eu fui uma nadadora que treinou muito, eu fui muito disciplinada, eu fui muito dedicada, e eu acredito que eu consegui chegar muito além do que eu era capaz por causa do meu esforço e da minha disciplina. Eu tenho comigo assim essa receita de ter sido atleta como muito esforço. Era uma das coisas que eu mais queria na vida, era ser atleta profissional. Então, assim, eu me apeguei muito a isso e eu acho que eu fui muito bem sucedida em relação a dizer eu fui uma atleta profissional por causa do meu esforço. Então, essa é uma outra parte da história que eu conto. Agora, tem uma coisa para mim, assim, duas coisas que eu acho que são muito emocionantes para mim. Primeiro é que eu sempre fui capitã de equipe, né? E aqui no Pinheiros, quando nós tínhamos ainda Gustavo Bossi, Flávia Delaroli, César Cielo, toda essa leva de grandes atletas, eu era capitã da equipe. Fui capitã da equipe do Pinheiros durante 8 anos. Então, assim, é uma das coisas que eu vejo o quanto os meus parceiros de equipe confiavam na minha postura como uma líder, mas uma líder no bom sentido, né? De incentivá-los, de motivá-los, da disciplina. Eu sempre tive essa coisa de querer que todo mundo sentisse o mesmo amor que eu sinto pelo esporte, então eu conseguia carregar essa bandeira, e isso fez com que eu fosse capitã de equipe durante tantos anos. E uma outra coisa que eu nunca vou esquecer foi minha última participação, né? Não foi um Troféu Brasil, foi um Finkel, foi no Vasco, 2015. Eu nadava com a Menck, o André Simões, né? Que é atual técnico da Seleção Brasileira, tem 5 atletas agora nas Olimpíadas. O Amém foi meu último técnico. E eu me lembro que eu falei para ele, Amém, eu acho que nessa época já tinha eliminatória semifinal final. Eu já estava com uma idade avançada, eu sei o quanto pesa a gente ficar mais velho para recuperar. E aí o Amém falou, o que você quer fazer? Eu falei, Amém, se eu pegar uma final, eu já estou satisfeito. Bom, e aí foi o campeonato, eu peguei final nos 100, nos 200 costas. Nos 50 costas, eu tive ainda que ganhar um desempate para poder entrar para a final, coisa que na minha carreira eu nunca tinha feito, eu ainda ganhei um desempate nos 50, fui para a final dos 50, e no último dia, que era o domingo, no dia dos 100 costas, no Rio tem uma torcida chamada Pedra Azul, é uma torcida organizada da natação, né? São pessoas que gostam da natação, enfim. E quando fui nadar os 100 costas, eu estava na raia 6 ou 7, eu não me lembro. E quando falaram o meu nome, assim, eu fui tão aplaudida na arquibancada, as pessoas sabiam que era o meu último campeonato, e aí
assim, foi até o momento que eu não consegui nadar, eu chorei, tivemos que parar. Foi a outra série masculina, porque não deu para acontecer a minha final, porque eu estava muito emocionada. E o Pinheiros puxou um bandeirão na arquibancada, que é um bandeirão de 20 metros, e no bandeirão estava escrito Valeu, Gi. Então, assim, foi um momento que, eu até falo, valeu ter vivido tudo que eu vivi na minha vida para ter chegado naquele momento e ter falado, nossa, estou me aposentando, assim, a minha colaboração, eu acho que alguma coisa em prol do esporte eu fiz. Fica aqui a minha gratidão e a minha colaboração pela natação. Então, esses são os momentos que eu jamais vou esquecer na minha vida. Muito, muito doido. Tem coisa que, às vezes, vale mais do que a medalha em si, né? São várias formas de gratificação de um atleta, né? A medalha é maravilhosa, o troféu é maravilhoso, o recorde, mas tem outras coisas que a gente guarda ainda mais, porque nem todo mundo pega. A medalha todo mundo pega, né? Todo mundo que eu digo, sempre tem um medalhista, sempre tem um ganhador, sempre tem um recordista, mas nem sempre tem o que recebe isso que você recebeu. É realmente uma coisa única, né? Deve ser bonito até de Esses lembrar. momentos, exatamente, você falou tudo. Para o coração da gente vale muito mais do que a medalha no peito. É claro que a medalha do peito é muito significativa, mas esses momentos realmente não tem como a gente deixar passar e dizer que não foi tão importante quanto ter ganhado uma medalha, né? Agora, tem duas coisinhas que me chamaram a atenção no que tu falaste. Pô, tu tem essa tua idade, tu pegaste também, eu acho que tu é um ano mais novo, alguma coisa assim, que o Edilson Júnior, o Edilson Silva, que é daqui de Belém, que é dessa tua mesma época, e um grande ondulador desde aquela época de trás também. Eu não sei quem começou antes, mas acho que vocês, uma da feminina e outra do masculino, vocês que começaram essa brincadeira aqui no Brasil, né? Alguns dos primeiros foram vocês, né? Eu e o Edilson, nós nadamos juntos no Flamengo, né? Mas na época o Edilson morava nos Estados Unidos, né? Eu treinava no Flamengo. Em 92, teve um Finkel em Londrina, né? E aí, inclusive, ele ondulou. Então, é por isso que eu falo que eu não sei se ele ondulava antes disso, em 92. E eu sei que eu ondulei em 86, né? Então, mas eu acho que acho que ele tem 50 anos, se eu não me engano. Eu tenho 49. Uhum. Não sei se, né? É isso então, mesmo. assim, mas por ele já ter a ondulação presente na vida dele em 92, como uma marca registrada, uma coisa bem treinada, é bem possível também que ele tenha começado na mesma época que eu, né? Claro. Tá. Então, eu vou deixar logo a propaganda aqui, que a gente já fez um podcast no Natação Master com o Edilson, e ele fala desse assunto. A questão é que a minha memória não vai lembrar exatamente o ano, mas o que eu posso te dizer é que foi na década de 80, e ele era muito novo, ele era adolescentezinho quando ele começou. Mas aí, para vocês que estão escutando, saber exatamente o que escutem o podcast com o Edilson, meu conterrâneo aqui de Belém também. Outra coisa que me chamou a atenção é a Mônica Rezende. Ela, eu acho que um pouquinho mais velha, mas acho que vocês devem ter pego a mesma época, porque eu já conversei, eu não fiz ainda o podcast aqui com ela, mas eu fiz uma live, né, durante a pandemia do ano passado, e ela contou, também não vou lembrar exatamente, mas eu acho que ela participou de um absoluto com 14 anos. Então, eu acho que ela deve ser a segunda mais nova, porque ela também era uma craque desde muito novinha, né? Sim, Ela, inclusive, nós nadávamos a mesma prova. Costa, 200 costas é a melhor prova dela, né? A Mônica é uma querida, a gente se encontra nas competições de massa, sempre fui fã da Mônica, acho ela uma nadadora excepcional, uma pessoa excepcional, e tenho muito carinho por ela, e nadávamos as mesmas provas. Acredito até que ela já estava, esse Troféu Brasil de 86, ela estava nadando, ela participou, né? Ela já estava ativa, né, nessa época. Muito legal. Olha só, eu quero entender como é que foi essa tua transição para o Master e, pelo que a gente vê, tu ficaste nadando campeonatos Master durante muito tempo, enquanto nadava também o federado, né? Lá no currículo tem um campeonato seu de 98 Master, eu não sei se teve algum antes. Então, tu já estavas brincando de bater os recordes desde aquelas primeiras categorias, né? Tu lembras como é que foi essa ideia, tua primeira ideia de falar, acho que eu vou pular na piscina para cair numa competição Master? Como é que foi essa história? Bom, foi assim, não foi uma coisa muito fácil, né? Porque para falar a verdade, assim, para eu poder me desvincular da natação competitiva absoluta, eu tive alguns problemas que eu digo assim, eu não conseguia ver a minha vida sem a natação competitiva. Então, eu já estava, né, com 38 anos, eu ainda competia, eu trabalhava, mas eu competia, e eu não conseguia entender como que eu ia fazer se eu não tivesse mais uma programação visando o Campeonato Brasileiro na minha vida. E aí, um belo dia, teve um Finkel em Santos,
que a Juliana Machado falou que ia parar de nadar, o Renato Gueraldi falou que ia parar de nadar, o Negão, que é o Jader, falou que ia parar de nadar. Eu falei, gente, os meus amigos estão abandonando a natação, eu vou ficar fazendo o quê aqui? E aí, nesse dia, eu resolvi parar de nadar. Falei, eu também vou parar. E aí anunciaram que era minha aposentadoria, eu nem tinha realmente, né, dito que eu pararia. Saiu até na Globo, no Globo Esporte, na hora do almoço. Gisele Pereira se aposenta. O meu pai me ligou, como assim? Você não avisou nada? Foi muito engraçado, essa coisa de que eu ia parar. Só que eu comecei a elaborar um luto a partir dali. Eu falei, não, eu vou ter que, em algum momento, parar de nadar. E aí, no dia, passou a semana, que já estava todo mundo de férias, e o Alberto Pinto, o Albertinho, era o meu técnico na época. E todo mundo voltou a treinar, e eu falei, Alberto, eu não vou voltar, eu vou parar. E aí ele pegou e falou assim, Gisele, você não vai conseguir parar de nadar assim de repente, você vai precisar de um tempo. Ele falou, por que você não vem treinar? Não vem treinar todos os dias, vem alguns dias, e você vê o que você faz. Claro que eu acabei em treinar todo dia, só que eu falei, não me inscreve mais nas competições, e eu resolvi participar de uma competição master, que foi em Vitória, um campeonato sul-americano em Vitória. E aí eu fui para esse campeonato sul-americano, bati o recorde mundial. E eu achei legal, eu falei, nossa, que legal. E como na época eu ainda estava muito ativa, né? Eu ainda estava treinando muito, eu vi que os recordes mundiais de costas e de borboleta, inclusive eu tenho um recorde mundial de 50 borbo, eram tempos que eu fazia, né, treinando ainda como atleta federada. Então eu falei, vou começar a participar dos campeonatos. E aí eu comecei a participar dos campeonatos, mas assim, vou ser bem sincera, como nadadora eu sou muito ambiciosa, eu comecei a olhar, ver como que funcionava no mundo aí, as nadadoras, eu falei, bom, vou escolher uma competição de master e vou para essa competição. Aí escolhi uma competição na Itália, em 2012, e eu falei, bom, né? Eu vou para essa competição, Riccione, vou para essa competição e quero nadar bem as provas de costas. Bom, fui para lá, nadei as provas de costas, ganhei as 3 provas de costas, bati 2 recordes mundiais lá, fiquei super satisfeita. E, para minha surpresa, eu nadei um 200 medley, que é uma prova que eu nado, mas não sabia que a nível mundial eu tinha chance de ganhar medalha. Acabei ganhando os 200 medley. Assim, para mim foi a prova mais difícil no mundial, porque tinham 2 nadadoras olímpicas, 3 nadadoras olímpicas, inclusive uma delas era medalhista olímpica, era a Cláudia Pool, uma nadadora italiana que era finalista e uma sueca que também era finalista dos 200 medley. E eu me animei muito, nadei a prova, ganhei os 200 medley, só que aí depois dessa competição eu comecei a perceber assim, se deixasse eu ia acabar querendo ir para todos os campeonatos de master, eu falei, não, agora eu preciso ter mais calma, né? Então eu fui deixando passar um pouco, nadei essa competição, adorei, achei muito bacana. Eu gosto muito dessa disciplina do treinamento, eu acho que como nadadora master também, eu continuo seguindo as regras, não com tanta intensidade quando eu era federada, mas eu ainda tenho um acompanhamento nutricional, que inclusive é a Flávia Delaroli, finalista olímpica, que é minha amiga, que me acompanha. Eu ainda faço terapia e envolvo a natação na minha vida como uma prioridade. Eu nado 36 quilômetros por semana, eu faço musculação 3 vezes por semana. Eu ainda tenho essa pegada de ser atleta. Claro que eu tento administrar, porque eu também sou técnica, tenho minha casa, sou casada, tenho uma marca, dou personal de natação. Eu tenho toda uma vida, mas a natação master ainda está inserida na minha vida, não com tanta intensidade, mas eu ainda consigo direcionar. E eu penso assim, já que é para ser nadadora master, então eu vou fazer a coisa certa, né? Então, o que eu quero dizer assim, essa coisa essa transição de federada para a natação master, ela foi meio que o mesmo caminho, só que eu tirei um pouco da cobrança que eu colocava em mim como nadadora federada. Mas quando eu quero ter um objetivo, em 2017 eu fui para Nova Zelândia e participei de uma Olimpíada Master. E aí eu ganhei 7 medalhas de ouro lá. Então, quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu me dedico como uma nadadora federada. Eu agora tenho um plano, que ano que vem eu faço 50 anos, e eu estou pensando em atravessar o Canal da Mancha de costas, porque eu já descobri que ninguém atravessou de costas. Já atravessaram até de borboleta, mas de costas ainda não foram. Então, eu já estou meio que estudando essa possibilidade para ver se eu encaro esse desafio.
Qual é a distância de lá? 36 quilômetros. 36 quilômetros nadando costa. Mas tem que parar, né? Não dá para fazer sem parar. Tem umas paradas para hidratação, tal, e tudo Uhum. mais. Tem umas regras, assim, não pode usar roupa, tem que ser maiôzinho mesmo, né? Você não pode encostar no barco. Enfim, tem uma série de coisas que precisam seguir, porque senão eles não validam a travessia. Uhum. Então, eu já estou com planos assim, vou fazer 50 anos, o que eu quero? O que eu vou fazer? Né? Então, que louco. Os teus planos são variados, então, né? Mundial, você participou de algum além desse aí? Mundial Master? Não, eu Foi fui só só isso, né? para a Itália, para Riccione e para essa competição 2017 na Nova Zelândia. Que era uma competição que são os Jogos Master, né? Que já é bem diferente. Então, pegou um gostinho também de uma coisa que envolve outras modalidades, né? E é uma competição muito bem organizada, assim, eu me surpreendi, eu achei o máximo essa competição, muito legal. Aconselho os nadadores que não conheçam, quando tiver uma próxima competição, acho que esse ano vai ter, se não me engano, no Japão, mas assim, é uma competição formidável. É surpreendente, você se sente realmente participando de uma Olimpíada, porque eles conseguem fazer uma competição muito próxima do que é uma organização olímpica. Interessante. Pelo menos no meu círculo master, a gente não ouve muito falar, pelo menos, do Mundial, das Olimpíadas Mundiais, porque teria acho que sul pan-americano, Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, né, que acabou sendo cancelado por causa da pandemia, mas Mundial eu nem ouvi falar, e vou me interessar, porque a gente gosta de experiência diferente, né, essas coisas. Exato. O Mundial já é viciante. Quando tu começaste a colocar o pé no Master, é porque a natação, de certa forma, dá para ver que ela é viciante no sentido positivo, né? Pode ser também no negativo, mas dá para perceber que tu já eras uma pessoa extremamente, entre aspas, viciada na natação quando federado. Competição, tal, aquele ritmo. O Master, ele é viciante de uma outra forma. Como é que tu consegue comparar uma coisa com a outra? É um gosto diferente. É diferente. Assim, eu acho legal que a gente consegue continuar mantendo essa disciplina e objetivo para treinar, né? É um adendo para você acordar e falar, não, nossa, puxa vida, vou treinar para essa competição, vai ter um sul-americano, sei lá, no final do ano, então eu preciso me manter treinando, preciso me manter competitivo, e aí acaba incentivando. Então, é o mesmo caminho. Mas, na minha opinião, que eu vou falar assim, particular, eu acho que, como atleta, eu tenho que tomar um pouco de cuidado em como eu vejo o Master, sabe? Eu acho que a proposta do Master também está ligada à qualidade de vida. Então, assim, como eu sei que eu sou exagerada, né? Eu preciso colocar o pé no freio para que eu não exagere, para que eu não ultrapasse. Porque, por exemplo, se eu vou participar de uma competição, eu vou treinar para o Mundial. Eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu vou querer nadar 50, 100, 200 costas, 200, 400 metros, eu vou querer nadar para tentar me aproximar o máximo possível das 3 primeiras colocadas, vou treinar alucinadamente, e tudo isso acaba perdendo um pouco da magia do Master. Essa obsessão que a gente carrega como atleta, né? Essa coisa do ego do atleta, da gente querer ganhar, de ter a medalha no peito, que é bom, mas se a gente passa o ponto, não é uma coisa muito saudável. Principalmente que quando você vira Master, eu tento me preocupar muito com a minha preparação, com a minha recuperação, porque eu já não tenho mais 30 anos, eu vou fazer 50, então eu sei que, você fala, nossa, mas será 36K? Nada, 36K eu já sei que isso está passando do ponto, já estou até revendo para começar a mudar um pouco os meus treinos, então, assim, é legal, é viciante, é motivante, mas depende do ponto de vista de cada um. Isso que eu estou falando é o meu ponto de vista. Eu, Gisele, se deixar, eu extrapolo, sabe? Eu extrapolo, e aí cai resistência, fico quebrada, me arrasto, mas são coisas que a gente vai aprendendo a lidar, que eu, pelo menos, né, já aprendi a lidar bastante. Às vezes eu fico pensando assim, nossa, tem 4 brasileiros no ano, quero nadar os 4 brasileiros. Não vou nadar os 4 bem, porque são 4 competições, mais X competições que eu participo aqui em São Paulo, mais as loucuras que eu quero fazer no final do ano de nadar, não sei o quê. Então, eu vou selecionando. Essa piscina é boa, nossa, gosto de nadar nessa piscina.
essa outra aqui é curta, minha especialidade é curta, porque eu ondulo. Então, a gente vai aprendendo também, né? Eu, como técnica, principalmente, eu preciso saber disso, né? Porque é isso que eu passo para meus atletas. Se eu não fizer o que eu passo para meus atletas, que moral eu vou ter como técnica, né? Então, essas coisas eu me preocupo e eu acho que nos últimos 5 anos eu tenho melhorado bastante em relação a esse aspecto. Muito legal, cara. Muito legal porque, acima de tudo, né? Você está com essa responsabilidade sobre outros atletas master, né? Tem até um Exato. exemplo para dar, né? Lógico que eles vão olhar para ti como um exemplo, né? Então, se tu ficares paranoica, doidona, eles vão ficar, será que é esse caminho? Exatamente. Exatamente. É isso que a gente tem que tomar cuidado. É um ponto de equilíbrio muito difícil, porque é viciante, é gostoso demais. Tudo que é gostoso demais, a gente pode fazer exageradamente a ponto de não ficar mais saudável, que é justamente a ideia do master, né? E sabe uma coisa que as pessoas não falam, mas que eu acho saudável? Essa coisa do ego, né? De manter o ego, né? Não é o superego, aquele que a gente se sente muito melhor que os outros. Não é isso. A questão do ego é para a gente se sentir bem, né? Pensa só, você acorda um dia, você fala, nossa, vou lá, vou treinar, e aí, de repente, você faz um baita treino, você fala, nossa, hoje eu treinei pra caramba, dei um tiro de 25, era um dos melhores tempos que eu já fiz na minha vida, e aí você fala, puxa, como eu tô bem, como eu tô me sentindo bem, como isso, acho que eu vou começar a dar uns 50 livre. Então, essa questão do ego, da gente precisar dessa coisa da competição, do treino, né, faz com que a gente se sinta melhor, que a gente se sinta capaz, né? Então, essa é uma das coisas positivas que eu acho que o Master pode proporcionar para a gente. É a gente aproveitar esse momento, a gente falar, por exemplo, nossa, vou fazer 50, cara, eu nado 36 quilômetros com 50 anos. Puxa vida, que bom que eu ainda sou capaz de fazer isso. Então, isso enaltece o meu ego positivamente. Então, eu tento fazer com que isso me motive, sabe? E também acho que a minha disciplina, os meus alunos me veem, nossa, a gente está treinando ainda, tal. Isso também motiva eles, né? A nossa técnica é uma pessoa que também nada, que hoje estava um baita frio aqui em São Paulo, eles me viram nadando antes do treino deles. Então, essas coisas que a gente também vai usando, essa ferramenta, né, junto com a natação massa, para nos motivar e motivar outras pessoas. No fim das contas, tu acaba motivando mais gente do que tu pensas, né? Porque tu estás diretamente ligado com aquelas pessoas do clube, mas tem pessoas de outros clubes que te veem como alguém a ser mais ou menos imitado, e eu acho que isso deve ter ficado, inclusive, mais claro quando tu passaste essa barra do coronavírus, porque no começo da pandemia, você já foi logo, pegou esse susto. E eu acho que Sim. Você deve ter recebido também muita mensagem positiva de gente, talvez que não tenha, você não imaginasse, né? Como é que você pode resumir esse momento? Pô? A gente tem aquele post que você fez, né? Que já é uma coisa emocionante, que a gente já sabe que não foi fácil. Mas resumindo aqui no nosso assunto, o que aquilo mudou alguma coisa na sua vida e como é que foi passar por aquilo? Sim, olha, Felipe, foi muito assim, enquanto a gente pegou logo no começo, eu e meu marido pegamos em março, né? O clube fechou dia 19, dia 23 a gente estava diagnosticado com coronavírus. E foi muito complicado porque era difícil fazer exame, né? Tava todo mundo com muito medo e ninguém sabia o que acontecia. Para você ter uma ideia, na época diziam assim: só vai para o hospital se você estiver agonizando de falta de ar. E era exatamente o contrário. Se você sentisse falta de ar, você tinha que ir direto para lá. Mas, assim, eu tenho muitos alunos que são médicos, que cuidaram da gente. Então, assim, o período os 17 dias que a gente ficou em casa, confinados, para falar a verdade, fisicamente nós não ficamos mal. Mas uma coisa que eu não tenho vergonha de falar é assim, o medo, o pavor que você fica cada dia que você acorda achando que você vai piorar é muito grande. Então, assim, foram 17 dias que cada dia eu acordava, eu achava que naquele dia eu ia piorar, eu ia ter que ir para o hospital. Mas, para mim, assim, o pior do coronavírus, além desse medo, foi o meu pós-coronavírus, né? 1 mês e meio depois, eu entrei numa depressão, assim, que eu não sou uma pessoa depressiva, nunca sofri de depressão, mas a minha parte neurológica, ela veio abaixo. Eu fiquei muito mal e eu não estava nadando, porque estava tudo fechado, claro. E a minha primeira aluna aqui em São Paulo, ela tem uma casa na praia, ela mora sozinha na praia, e ela me chamou, eu e meu marido, vem para cá. E a gente se falando, ela, como é que você está? Eu falei, não estou legal, não estou bem. Ela falou, vem para cá. Nós arrumamos uma mochila para passar o final de semana, nós ficamos 2 meses e meio
na casa dela, na praia, e aí lá eu voltei a nadar. Foi a minha saída, né, a solução para a minha vida. E, assim, nesse período, eu até comento em algumas lives que eu já fiz, assim, a primeira coisa que eu aprendi é que a gente não controla nada. Eu sou uma pessoa dominadora, sou uma pessoa controladora, que descobri que nós não temos controle de nada, tudo isso é uma ilusão, né? Isso foi muito claro para mim, tive que aprender isso dessa forma. E uma outra coisa que eu entendi, quando eu estava, inclusive, na praia, nadando, que eu ia, água gelada, estava frio, mas eu não estava nem aí, caía lá e nadava, é que se as pessoas entendessem como é importante a gente ter uma atividade física inserida na nossa vida, como isso muda, como isso faz com que a gente se sinta melhor, elas praticariam o esporte. Então, eu comecei a ver que a ferramenta que eu tenho nas mãos, que é a natação master, ela pode mudar a vida de muita gente. Não é só o campeão, não é só o cara que vai para lá e busca medalha, não é só a pessoa que tem objetivos com o tempo, mas simplesmente usar a natação master para ter um grupo, para se sentir bem, para levar a qualidade de vida, qualquer que seja o objetivo, nós educadores, nós professores de educação física, temos esse poder nas mãos, né? A gente consegue fazer com que as pessoas invistam mais, não precisa ser a natação master, mas invistam mais no esporte para que a vida delas se transforme, porque eu pensei assim, meu Deus, se eu não nadasse, eu nem sei o que seria de mim depois de ter tido esse baque que foi a depressão que eu tive no meu pós-Covid. Então, essa foi uma coisa também que eu até falei, enquanto eu trabalhar com natação, eu vou tentar levar a natação o máximo possível para a vida das pessoas. Muito, muito legal isso, né? A gente está sempre aprendendo, não tem jeito. Sempre aprendendo e sempre ensinando, ainda mais quem está na posição de ser professora e técnica e educadora, tem mais que passar essas coisas adiante, né? Olha só, eu converso com os colegas aí, treinadores de São Paulo também, gente do Brasil todo, e a gente está numa ressaca pós-Covid, embora a pandemia não tenha passado, mas muita gente já começou a se vacinar e a gente começa a ver uma luz no fim do túnel. A competição voltou, né? A gente teve uma no Rio de Janeiro agora, então parece que talvez a gente comece a respirar de novo algum ritmo de competição, ainda que com novos parâmetros. Mas um colega me disse assim, cara, a natação aqui morreu. Ele falou até em São Paulo, a natação aqui morreu. Como quem diz assim, tá todo mundo ruim, todo mundo lento, gente desestimulada, sem treinar, sem, sabe? A gente está num momento de baixa. Como é que a gente pode, devagarzinho, não precisa ser na doidice, na paranoia, sei lá. Como é que a gente volta a nadar rápido, volta a reunir as pessoas? Esse último campeonato, eu espero que ele tenha sido uma fagulha que volte, porque eu não sei se vocês sentem aí, não sei como é que está no Pinheiro, se as pessoas ao seu redor, deu uma baixa muito grande, não foi? Deu. Olha, esse é um assunto bem interessante, porque, assim, eu vou falar como... Os clubes, não é que eles têm um funcionamento diferente, mas os clubes têm regras diferentes. Por exemplo, lá no Pinheiros funciona assim. Se eu me ausento, se eu vou para uma competição, eu não posso voltar a trabalhar em 14 dias. Eu tenho que ficar afastada da minha equipe durante 14 dias para ter certeza que eu não me contaminei e não vou contaminar ninguém. Se algum atleta vai participar por conta própria de algum evento, esse atleta, mesmo sendo sócio, o Pinheiro só aceita associados, né? Esse associado, ele não pode nem entrar na piscina para lazer, porque ele participou de um evento e ele não pode interagir com as outras pessoas. Então, assim, os clubes, eles estão tomando todos esses cuidados. Para você ter uma ideia, a minha equipe tem quase 300 pessoas, né? Como que eu faço para controlar tudo isso? É muito difícil, é muito complicado. Então, se a gente quer fazer algum evento, existem os protocolos de segurança que são barrados pelo clube, porque a prefeitura não deixa que os clubes realizem. Então, assim, no momento, nesses 2 anos de pandemia, ano passado e esse ano, no clube, a gente só tem que... A única coisa que a gente pode contar são os treinamentos, 2 pessoas por raia, seguindo todas as regras, e eventos são muito complicados, principalmente tratando-se do Master. O que nós do Pinheiros fizemos? Nós resolvemos pagar a Associação Paulista, né, que é para ajudar a associação. No caso da Associação Brasileira, cada atleta paga a sua anuidade, né, para poder
tentar segurar a associação. Agora, a gente não tem como realizar eventos e nem participar de eventos, porque não é que o clube proíbe, mas o clube impõe essas regras que a gente tem que seguir. Então, eu, como técnica, eu não posso sair para levar os meus atletas e também, como nadadora, eu não posso participar, porque senão eu vou ter que deixar a minha equipe 2 semanas. Então, isso faz com que... E os clubes, geralmente, são quem participam mais das competições. Isso dá a sensação de que acabou, de que tá tudo meio devagar. Mas eu acho que é uma coisa momentânea, sabe? Porque eu vejo que as regras impostas aos clubes são bem diferentes das regras impostas às academias, né? Porque clube tem restaurante, tem bar, então tem horário, tem coisas assim que são bem mais rígidas, né? Que o clube precisa seguir. E isso deixa a gente um pouco desanimado. Eu falo, poxa vida, cara, já estou no 2º ano, a gente não vai participar de nenhum evento, tem que esperar a autorização, né? Porque eu trabalho com máscara. Então, dá essa sensação, puxa, mas será que vai voltar ao normal? Eu acredito que vai. Eu acredito que é assim. Eu acho que esse ano, esse semestre ainda, 2º semestre, a coisa ainda vai ser bem cautelosa. A partir do final do ano, eu acho que vai começar, as possibilidades de participar de eventos vão ficar maiores, as pessoas vão ficar mais à vontade, o clube vai começar a liberar a participação dos atletas, dos técnicos, e aí, ano que vem, a gente é como se fosse começar de novo uma natação master, né? Tudo bem, já temos o modelo, já sabemos como fazer, já sabemos como funciona, aí cabe a nós, clubes, começarmos a acolhermos as associações. Olha, 2022, se eu sediava 2 competições, seguinte, esse ano, 2022, eu vou sediar 4, tá? Vou fazer, sei lá, clínicas de natação, vamos ter convidados. Então, quando os clubes estiverem liberados, na minha opinião, a gente vai ter que trabalhar mais para poder fazer com que a natação, principalmente a Master, retome. Cabe a nós, clubes que temos o espaço, começar a ceder mais o espaço. Vamos aumentar o número de competições que a gente tinha. Essa é uma das coisas que a gente conversa no clube, principalmente. Vamos fazer clínicas de natação, sei lá, para poder trazer o pessoal. Vamos fazer treinos em conjunto. Então, o papel do clube, depois que passar um pouco esse sufoco da pandemia, vai ser muito importante. E, assim, não é uma crítica aos times e às academias, mas é que, às vezes, tem situações que, como a gente está no clube e eles não estão, a gente não tem como explicar isso para eles, né? Mas é isso que acontece, que a gente fica sem essa alternativa. A gente tem que seguir as regras, entende que são necessárias, porque são impostas pela prefeitura, e a gente tem que simplesmente esperar, aguardar, e a hora que tudo estiver melhor, vamos tentar retomar abrindo as portas, né, cedendo mais para que a coisa volte ao normal. Beleza, essa volta, essa recuperação é difícil também porque para algumas pessoas é muito mais fácil que para as outras, dependendo de onde ela mora, dependendo da idade que ela está, de qual clube que ela vai. Então, algumas pessoas de repente, ainda estão voando, enquanto outros deram meio que uma parada quase completa. É uma situação muito difícil que eu acho que os técnicos vão ter que se redobrar para trabalhar o psicológico e retrabalhar o físico e, de repente, falar assim, vamos começar tudo de novo. Tipo assim, a pessoa fazia um tempo, né? Em 2019, você vai fazer um tempo. Agora ela não vai conseguir, ela tem que reprogramar a mente para entender que ela envelheceu 2 anos, então, com 2 anos que ela deu uma parada, é muito difícil, né? Muito difícil, exatamente, é difícil. Você falou tudo, é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar muito com os nossos atletas para mostrar para eles que, tipo assim, são 2 anos, foram 2 anos que a gente perde competitividade, a gente perde muita coisa, né? Esse estímulo de competitividade, ele mantém a gente mais próximo possível do ápice. De repente, 2 anos sem esse estímulo. Como que faz para voltar? É começar de novo. É como, né, se você tivesse reaprendendo. A gente vai ter que se desdobrar, literalmente, para poder conseguir, e assim, na minha opinião, sem deixar que o aluno fique desestimulado, né? Porque muita gente se desestimula exatamente por isso. Nossa, mas eu estava tão bem, agora eu vou ter que passar por tudo isso de novo para poder conseguir alcançar os tempos que eu fazia antes. Infelizmente, a gente vai ter que falar, vai. A gente vai ter que passar por isso de novo. Isso deve ser provavelmente o seu caso pessoal também. Então, você vai tem que ser exemplo disso também, né? Exato, exato.
A gente fica o tempo todo tentando, né, mostrar para eles que o que eles estão passando, a gente também está passando, com certeza. Beleza, a gente poderia passar mais umas 2 horas aqui conversando, mas acho que dá para resumir muito da tua vida, da tua carreira na natação master e um pouquinho do nosso atual momento nessa conversa que a gente teve nesse tempo aqui, um pouquinho próximo de 40 minutos. Quem está assistindo, a gente tem conversa com o Anton Karl Biedermann, de 95 mais, tem gente de 30, 40 mais, 50. Tem várias conversas legais no canal do YouTube e também pelo Spotify, ainda escutando parcelado no carro, quando eu ligo o carro. E a gente também pretende fazer outras conversas aqui como essa que a gente teve com a Gisele. Muitíssimo obrigado, um prazer te conhecer. A gente já teve várias competições junto, mas tem muita gente que não conhece todo mundo. Eu espero que na próxima eu possa te dar um abraço carinhoso e torcendo para que tudo se encaminhe de maneira mais bacana e suave por aí com São Paulo, por Pinheiros e pela tua família. Tá bom, Felipe, eu te agradeço de coração por esse convite. É sempre bom falar do que a gente, de como a gente leva o esporte na nossa vida, principalmente na natação master, que também é a minha profissão. Parabéns pelo seu trabalho, é muito bacana, porque eu acho que precisam de pessoas assim como você para estimular a natação master, né? Tem tanta história bonita aí, né? Que você vai entrevistar tanta gente, você vai ver que cada um vai contar uma história diferente. Isso também vai acrescentar na nossa vida, que vai prestigiar ouvindo essas entrevistas. Obrigada mesmo, viu? Pois é, esse podcast surgiu justamente no miolo da pandemia e eu espero que ele tenha alguma função da pessoa ouvir e reacender aquele fogo, aquela vontade, as memórias dos nadadores que a gente traz aqui, né? E isso trazer a gente conseguir fazer de alguma forma isso recuperar um ânimo legal para depois não voltar mais e a gente conseguir seguir sem mais interrupções de doenças e de nada mais. Valeu, grande abraço, a gente volta na próxima. Enquanto isso, vão assistindo os outros. Beijo, pessoal. Tchau, Gisele. Obrigada, tchau, tchau. Boa noite para todo mundo. Valeu. Tchau.